Bem-vindo, Padre José Eduardo. Avante, Exército de Deus. Olha, presta muita atenção. É o dom da palavra de ciência. Meus queridos, estamos nesses ensinos sobre os dons do Espírito Santo. E hoje eu queria começar com o discurso que São Pedro faz na manhã de Pentecostes. Ele, depois de todo aquele alvoroço, os apóstolos, os discípulos falando em línguas, sendo entendidos em todos aqueles idiomas de 17 nações diferentes, São Pedro diz a todos aqueles que estão escutando, ele faz a primeira pregação, o primeiro sermão, ele diz: homens da Judéia e todos vós que habitais em Jerusalém, seja do vosso conhecimento o que vou dizer. Escutai-me com toda atenção. Estes aqui não estão embriagados, como podeis pensar. É apenas a terceira hora do dia. Está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre todos, e vossos filhos e filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. Mesmo sobre os meus escravos e escravas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Ou seja, dentre os dons do Espírito Santo, há um destaque especial para o dom de profecia. O próprio apóstolo São Paulo, quando fala sobre os carismas, em 1 Coríntios capítulo 14, diz: buscai o amor e aspirai aos dons do Espírito, principalmente ao dom de profetizar. Por quê? Porque, é claro, o próprio do derramamento do Espírito Santo é o espírito de profecia. Conforme São Pedro diz na manhã de Pentecostes, dizendo que se cumpria a profecia do profeta Joel. Portanto, a oração em línguas, ela tem uma finalidade. Como nós lemos na semana passada, 1 Coríntios 14, versículo 4, aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, e no versículo 14, se eu oro em línguas, é o meu espírito que faz oração. Ou seja, a oração em línguas, ela sensibiliza o meu espírito para que eu possa começar a captar Deus falando comigo. Porque Deus é espírito. Disse Jesus à samaritana em João 4:22, e os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e verdade. Então o nosso espírito precisa estar sensível ao Espírito Santo para captar aquilo que o Espírito Santo tem a dizer, tem a revelar, tem a nos entregar. Ora, essa revelação acontece mediante um conjunto de dons proféticos. Eles são dons proféticos porque eles nos comunicam algo da parte de Deus. O primeiro deles é a chamada palavra de ciência. O que é uma palavra de ciência? Uma palavra de ciência é um conhecimento que surge no nosso espírito. Um conhecimento que não foi buscado por nós. É mais ou menos o seguinte: de repente você tem uma visão. De repente você escuta espiritualmente uma palavra, não com uma voz audível, mas com uma espécie de pensamento que surge na sua cabeça. Ou uma ideia que surge em você, uma inspiração. Ou uma sensação física que traz consigo algum conhecimento, uma impressão que aparece em você. Enfim, há dezenas de modos pelos quais uma palavra de ciência pode brotar dentro do nosso espírito, dada pelo Espírito Santo. Essa palavra de ciência, nós nem sempre teremos condição de saber se ela é algo que brotou do nosso pensamento ou se brotou de uma inspiração. Nem sempre é fácil saber isso. Eu já vi de tudo nessa vida. Então, por exemplo, eu me lembro de uma pessoa que era muito bloqueada e que ela estava numa reunião de oração
e de repente ela escutou alguém falando, tem uma irmã com câncer pedindo oração. Ela terminou o ensino e disse, onde é que está a irmã com câncer? A irmã com câncer levantou o braço, ela chamou essa mulher, rezou por ela, a mulher foi curada. Quando terminou a reunião, ela perguntou, quem é que disse que tinha uma irmã com câncer aqui? Ninguém tinha dito nada. Então, ela se deu conta que aquilo era uma palavra de ciência que Deus fez aparecer daquele modo porque ela era muito bloqueada. Ela teve que pensar que era alguém que tinha falado, senão ela possivelmente teria desprezado aquilo como um pensamento dela. Outras vezes já vi manifestações ainda de um modo mais simples. Por exemplo, alguém ter uma sensação física e rezar por outra pessoa e justamente aquela pessoa ser curada porque aquela sensação física era Deus trazendo uma sensação de algo que ele queria fazer na vida de alguém. Ou seja, quando nós recebemos uma palavra de ciência, a melhor coisa a fazer é ser humilde e perguntar. Se não for nada, se for algo nosso, aquela pessoa simplesmente vai nos compreender, vai entender a nossa boa intenção. Se nós formos humildes, isso não vai nos causar nenhum tipo de constrangimento. Deus muitas vezes nos dá palavras de ciência, através de sonhos, através de pensamentos, através de muitos e muitos e muitos modos, porque Ele é um Deus que fala. Essa palavra de ciência é apenas uma informação. Nós não sabemos direito o que fazer com ela. A nossa parte é receber, entender. Se nós não entendermos, nós temos que rezar até que esse entendimento fique claro em nós e compartilhar com simplicidade, sem impor aquilo a ninguém, para que, desse modo, com toda tranquilidade, Deus possa fazer aquilo que Ele quer e não seja, de nenhum modo, por nós envergonhado. Pai, eu te peço que o Senhor comunique um espírito de conhecimento sobre os seus filhos e sensibilize o nosso espírito para que nós possamos receber as palavras de ciência que o Senhor tem a nos dar e, de uma maneira muito simples, compartilhá-la com as pessoas que estão à nossa volta, deixando o seu poder fluir entre nós todos. Eu te peço que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós possamos, com toda tranquilidade, fluir em palavras de conhecimento para a tua maior glória. Aleluia. Amém. Padre José Eduardo, quanta riqueza. Veja agora nos comentários o nosso amado exército de Deus dizendo: meu Deus, que ensinamento maravilhoso. Padre José Eduardo, o Senhor é uma bênção. Eis o exército de Deus acolhendo o Senhor como uma só família, que o Senhor é com a gente. Sabemos a sua agenda, o Senhor é pároco, as responsabilidades são imensas, gente. Mas Padre José Eduardo ama tanto o Espírito Santo e foi tão tocado para nos trazer esse conhecimento durante esses 9 dias, que ele diz: eu estarei com vocês. Esse é o amor que o Espírito Santo causa em nós, para que através do conhecimento dele, a gente não se perca. Muitas vezes o inimigo faz a gente se perder, como eu já ouvi em atendimentos, em realidade de cura e libertação, que a pessoa dizia assim: isso aqui que tal pessoa disse, parece ali naquele centro daquele negócio que eu vou e tal. E o inimigo vai enganando essas pessoas que não têm conhecimento, sem entender que palavra de ciência, profecia, dom de oração em língua, tudo isso só vem do Espírito Santo. Não tem um outro lugar fora a igreja. Só o Espírito Santo pode dar à família, isso é muito importante entender. Não deixe o inimigo ludibriar você, dizendo que em falsas doutrinas, em situações obscuras, Deus está. Deus só está aonde Ele habita. Aonde o demônio está, aonde a maldade está, aonde o pecado está, Ele não habita. Ele abomina. Então, o Espírito Santo queimava o nosso coração para que também, além de você aprender
e ser íntima e íntimo do Espírito Santo e ser usada e usado por Ele, não deixasse mais ninguém enganar você. O que vem de Deus só vem de Deus, e vindo dele frutifica vida eterna e traz paz. E o que não traz paz não vem de Deus,